Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos aí na nossa segunda semana de estudos tutorados, né, do volume 7 do PET. E o nosso tema é fundamentalismo religioso. Religião, gente, é um conceito sociológico, né? Ela tá dentro da sociologia, ela tem um papel muito importante na sociedade, seja qual for. O Brasil, por exemplo, até o século XIX, a religião e o Estado, eles estavam juntos. A partir do século XIX, o Brasil se tornou um Estado laico, ou seja, onde houve a separação entre a religião e o Estado. Então, a religião hoje, ela diz respeito à questão social, né, e não mais um departamento do Estado. Mas nós estamos falando de fundamentalismo, ou seja, o conservadorismo dentro da religião, seja qual for. Né? São conservadores, seguem a religião à risca. Existem várias correntes fundamentalistas religiosas dentro do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Não podemos generalizar, ok? Então é um pequeno grupo que segue à risca toda a religião e pode até chegar a vias de fato, a violência física em nome dessa religião. Então, nós temos pessoas que são conservadoras, que vão de todas as formas seguir os padrões religiosos, seja cristãos, sejam judeus, sejam islâmicos, né? Existe aí dentro da religião as pessoas que seguem de maneira conservadora e literal. Por exemplo, os cristãos seguem a Bíblia de maneira literal, né, sem identificar o período histórico. Tem pessoas que são judeus e que seguem o Torá de maneira literal, né, os islâmicos que seguem o Corão de maneira literal. Então nós vivemos aí um momento, o fundamentalismo religioso ele existe até hoje, né? Então, fundamentalismo religioso, ele está presente em todas as religiões, ok? A gente não pode generalizar e dizer que uma religião ela é mais radical que a outra, tá? Isso quer dizer que é apenas um pequeno grupo que é fundamentalista religioso, ou seja, que segue a religião de forma bem radical, tá bom? Então, vamos corrigir as nossas atividades referente ao fundamentalismo religioso que está aqui no PET da segunda semana. Então, vamos ler o texto e vamos aí trabalhar com a questão do fundamentalismo religioso, tá? Então, o primeiro texto, ele vai falar sobre o fundamentalismo. Então, quando nós pensamos na questão de fundamentalismo religioso, a gente percebe que é uma ideia radical e absoluta ou totalitária. Foi o que eu falei para vocês. É um grupo que atua numa determinada religião de maneira bem radical. Então, o fundamentalismo existe em toda e qualquer expressão religiosa produzida pela humanidade, levando em consideração que a religião é um fator cultural. E aí, não é um fenômeno de um seguidor, de uma pessoa, é de um grupo. O conceito fundamentalista é qualquer pessoa que pense ou se expresse de modo diferente que eles, passa a ser identificado como inimigos. Então, a pessoa que é extremamente radical e que, se tiver o encontro com pessoas que são diferentes, que pensam diferentes da religião deles, eles atuam de maneira radical, né? Então, eles tentam converter essas pessoas à sua religião, né? Ou chamada conversão, né? Então, ele não há um convívio com a diversidade, né? Com a questão de ouvir e aprender com o outro. Para eles, isso não existe. Então, tem que seguir a religião de maneira radical. Então, aqui está perguntando o seguinte: os movimentos fundamentalistas que querem subordinar a lei islâmica, ou seja, a Sharia, são muito ativos em países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Então, vamos pensar um pouquinho. A Sharia é a lei islâmica seguida pelo Alcorão.
E esses grupos fundamentalistas, eles querem que o Alcorão se torne a lei do Estado. O que acontece em muitos países do Oriente Médio, da Ásia, da África, né? A gente tem aí muitos problemas relacionados ao fundamentalismo religioso nesses continentes. E eles tiveram a expansão histórica em que momento da história da humanidade? Foi durante a Idade Média, tá? Houve a expansão dos povos árabes, tanto na parte ocidental, onde eles viviam na Península Ibérica, depois foram expulsos, quanto no Oriente. Então, você tem uma expansão dos povos árabes no momento da Idade Média, quando eles estavam na Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? E foram expandindo aí tanto com o Ocidente ao Oriente, tá? Pois eles foram expulsos, tudo bem, da Península Ibérica, mas isso é uma outra história. Mas os povos árabes, eles tiveram sua expansão durante a Idade Média, tá? A civilização árabe trouxe várias inovações para a Europa, tá? Inclusive aí várias inovações técnicas agrícolas, várias inovações também da sociedade. Mas a partir do século XIII eles foram expulsos pela igreja, principalmente um movimento realizado pela igreja, ok? Então é letra B, tá? Letra número 1, letra B. Então, a número 2, fundamentalismo é todo movimento religioso que enfatiza uma verdade literal dos textos sagrados, como a Bíblia ou o Corão. Então, para o cristão, por exemplo, que segue a Bíblia, né, a Bíblia cristã, ali é a verdade para ele. Para o islâmico, aquele bem radical, bem fundamentalista, o Corão é a verdade para eles. Então, nas últimas décadas, esse fenômeno tem chamado a atenção, porque esse grupo ele só aumenta, ele não diminui. Então, por quê? Por que está acontecendo o aumento do grupo de fundamentalistas nessas últimas décadas? Então, olha só. Será que é um fenômeno antigo? Não, esse aumento do fundamentalismo, ele não é um fenômeno antigo. Através dos conflitos que aconteceram, principalmente durante a Guerra Fria, onde houve a separação do mundo, capitalismo e socialismo, parte ocidental e oriental, né, como muito falava o Samuel Huntington, né, esses conflitos só se acirraram com o mundo pós-Guerra Fria. Você vai ver que na década de 80 vai surgir vários movimentos fundamentalistas, tá? Que tomaram o Afeganistão, o Irã, e vai surgir uma revolução fundamentalista islâmica ali naquela região, porque era o final da Guerra Fria, né, onde o mundo era dividido em capitalismo e socialismo, e aí, através, como houve esse vazio de poder, os fundamentalistas religiosos tomam o poder em algumas regiões do planeta e dividem o mundo entre Ocidente e Oriente. Ocidente e Oriente, tá? Então, depois da Guerra Fria, vai aumentar muito o número desses fundamentalistas religiosos. Então, é letra B, tá? Então, a número 3. Na América Inglesa, não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão dos índios ao cristianismo. Vamos parar um pouquinho. Era a forma de colonização. Como Portugal era muito ligada à religião, né, o Estado, e a religião, eles estavam através ali do regime de padroado. Então, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, ele trouxe consigo também os jesuítas, que eram chamados soldados de Cristo. Então, por exemplo, na colonização inglesa, era uma colonização voltada para a Inglaterra, que não tinha essa questão religiosa tão forte. Então, você vai ver que não houve uma tentativa de conversão da população indígena, só a utilização como escravidão, depois foi abolida, utilizando também a escravidão negra e etc. Mas não houve esse processo de aculturação ou de catequização e conversão. Em Portugal, teve, porque a igreja estava muito próxima do Estado, da coroa portuguesa. Então, por esse motivo,
A igreja tinha que estar ao lado do processo de colonização, ok? Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com o próprio processo de colonização, né? E aí, tanto na América Inglesa quanto portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Realmente, elas foram muito sacrificadas. Elas se tornaram aí escravas, né? Só que na inglesa não houve a conversão, a catequização, e na portuguesa também houve medidas protetivas para a catequização dos povos indígenas, tá? Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas, foram derrotados pelas armas de fogo e etc. Isso aí a gente já sabe, tá? No processo de colonização das Américas, as populações indígenas na América Portuguesa, por esse processo de aculturação, de catequização, eles passaram por um processo que nós chamamos de mestiçagem, né? Ou seja, tá errado aqui, tá? Vamos apagar, tá errado. Então, olha só, eles foram submetidos a uma doutrinação, tá? Os indígenas portugueses foram catequizados e foram submetidos a uma doutrinação religiosa, que não ocorreu aí com o pessoal da América Portuguesa, ok? Então, agora a letra A tá certo, tá? Então, vamos lá, número 4. E vamos ver aqui um pouquinho sobre a religião no Brasil. Sabendo que a religião no Brasil, a maioria é católica, né? Olha só, olha o número, 73% eles são católicos, seguido aí pelo grupo de Assembleia de Deus, depois pessoas sem religião, até chegando a grupos que utilizam Testemunho de Jeová, Espírita, Umbanda. Então, você tem um número muito grande de pessoas que apoiam, que seguem a religiosidade cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos foi por que a religião, o catolicismo, né, se tornou a religião mais importante do Brasil. Aliás, o Brasil é o maior país que tem adeptos ao catolicismo. Foi o que nós falamos. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil ele foi colonizado por Portugal? E quando veio para colonizar no século XVI, existia um acordo, o chamado regime de padroado, Estado e Igreja tinham uma integração, e aí veio a Igreja junto com a coroa portuguesa para poder colonizar e implantou o padroado aqui no Brasil. Então, essa integração entre Estado e Igreja foi muito importante, ok? Então, você tem aí essa integração entre os dois, então, através do chamado regime de padroado, tá bom, gente? Então, com isso, a gente encerra, né, número 4, letra D, essa integração religiosa que vai ser até o século XIX, 1889, né, com a Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, o Brasil separa-se da igreja, né? A igreja deixa de ser um departamento do Estado e se torna independente. Porém, todo o processo ele foi constituído e o Brasil se torna aí o país mais católico do mundo em relação com mais número de adeptos ao catolicismo em relação ao mundo inteiro. Por esse motivo, dessa integração entre Estado e Igreja, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a correção dos nossos PETs. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até a nossa próxima aula.